Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos dando prosseguimento à formação sobre a psicologia das tentações. No último áudio nós falávamos sobre o consentimento voluntário, né? O ato livre em que a alma adere ao pecado e ela cede à própria tentação. Hoje nós vamos analisar as consequências desse consentimento voluntário. O que acontece então depois da alma cair em pecado mortal, em pecado grave. E a consequência é o que nós chamamos de desilusão. A alma fica desesperançada. Como a fé ela deve produzir uma esperança sobrenatural, o pecado, ao invés de gerar uma esperança sobrenatural, uma esperança na vida eterna, ao contrário, ele arranca qualquer esperança acerca da eternidade. Inclusive, o pecado grave, ele arranca todos os efeitos que a fé deve produzir dentro da alma, as virtudes teologais, porque o pecado destrói as virtudes teologais, os efeitos dessas virtudes teologais dentro da alma, como a caridade, que Deus habita em nós por meio da caridade, por meio do amor. E nós, quando estamos em estado de graça, por meio do ato supremo de amor de Jesus Cristo na cruz para nos salvar, ele nos devolve o estado de perfeição que nós chamamos de estado de graça, que no fundo é o estado amoroso em que suas criaturas vivem com o seu Criador. Portanto, a fé ela tende a produzir dentro da inteligência humana a contemplação daquelas coisas últimas que Deus está falando por meio do seu Filho Jesus, quando ele veio em sua carne. Então, a fé quer produzir dentro da vontade um amor divino. A fé quer produzir um desejo sobrenatural, que não é esse desejo que nós habitualmente temos, que está por demais envolvido com as nossas paixões, com o irascível e o nosso concupiscível, pois esse desejo é por demais imperfeito, porque as paixões oscilam. As paixões, elas são impulsionadas devido ao momento em que nós estamos e nos encontramos. E elas são estimuladas sempre por algum bem sensível e não por um bem sobrenatural, que é a própria graça santificante. Então, a alma ela começa a entrar, no caso quando ela está em estado de pecado, em um estado de desilusão. Se nós formos ler a carta de São João, a primeira carta de São João lá no Novo Testamento, São João ele tem uma afirmação muito forte, em que João diz que quem peca pertence ao demônio. E está certíssimo isto que o apóstolo está ensinando. Pois São Paulo também, na mesma linha de São João, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E daí provém o que nós chamamos de pecado mortal, que é o pecado que gera a morte da alma. E por isso São João está a dizer que quem peca pertence ao demônio, aquele que não possui mais vida alguma nele. Ele perdeu a vida divina, ele perdeu o paraíso, e agora ele está no lugar de morte, que é o inferno. E a alma, ela começa, se a alma em graça, como vai dizer Santa Teresa de Ávila, a alma em estado de graça, ela já começa a experimentar dentro de si mesma os deleites do paraíso. A alma em pecado, ela já começa a experimentar dentro de si as torturas e tormentos e tristezas e aflições de uma alma que se perde nas chamas do inferno. Esta é a triste sorte de uma alma que cai em pecado grave.
E quando nós vamos abrir o livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, nos deparamos diante dessa triste sorte de Adão e Eva, que antes eram cultivados por uma amizade íntima com Deus. E agora, diz o livro do Gênesis, então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus, entrelaçaram-lhes folhas de figueira e fizeram atangas para si. E quando Deus caminhou lá pelo jardim, além deles terem visto que estavam nus, eles perderam a inocência, eles tiveram medo de Deus. E quando Deus passeou pelo jardim, eles fugiram de Deus. É um estado de tristeza mesmo. É um estado de depressão, uma coisa desta. Então as criaturas, elas sempre estão em fuga diante de Deus. Elas temem o juízo de Deus, porque o que reina nas consciências não é a verdade, mas a mentira. E quando a mentira reina em nós tememos o momento em que teremos de nos apresentar diante do juiz, que irá investigar o tanto que colaboramos com o mal e com o pecado. Então, com que diferença a pobre alma se depara com o pecado em relação ao que lhe havia proposto a sugestão diabólica? Tão logo consumado o pecado, ela experimenta uma grande decepção, que a submerge numa grande desventura e num mais escuro vazio. Esta pobre alma, ela percebe que perdeu tudo. Ficou completamente nua diante de Deus, como Adão e Eva percebiam diante de Deus a sua nudez. Sem a graça santificante, essa graça santificante que foi depositada em nós no batismo, nos é devolvida pelo sacramento da penitência e fortificada pelo divino sacramento da Eucaristia. Porém, algumas almas estão abusando da misericórdia de Deus. Elas acham que podem confessar infinitamente e a graça santificante lhes será devolvida. Porém, se formos obstinados no pecado, além de ser um pecado contra o Espírito Santo, como apresenta a doutrina cristã, a obstinação, nós fragilizamos cada vez mais a nossa fé, pois acabamos por acreditar ser impossível permanecer e perseverar no estado de graça. Esse caminho foi trilhado pelo Martinho Lutero. De tanto que caía em quedas, principalmente contra a castidade, o padre alemão chegou a duvidar que seria impossível uma alma se manter em estado de graça. E é isto que vai acabar gerando o pecado, o dano da fé. Porque, obviamente, um dos primeiros efeitos que a fé deve gerar dentro da alma é a fortaleza para combatermos ao demônio. E, inclusive, o antídoto contra a desordem do pecado original dentro da própria alma. E a fé, ela vai produzir, milagrosamente, uma vida divina dentro de nós. E essa vida divina traz consigo mesma aquele efeito de vida sobrenatural que Jesus disse que daria para nós, e ele daria uma vida em abundância. Não seria uma vida qualquer, ele daria uma vida imortal. É uma vida que ela continua após a morte do corpo, como as almas usufruem no paraíso, esta vida eterna. Então, a graça santificante, depois do pecado, a alma percebe que ela é incapaz da santidade naquele estado de pecado. E ela precisa urgentemente encontrar um padre para absolvê-la, para receber a absolvição. Porém, temos de tomar muito cuidado nos momentos que antecedem, como a missa, os momentos preciosos que antecedem a missa, os momentos que antecedem o sacramento da penitência. Pois aqueles momentos que antecedem o sacramento da penitência, nós devemos criar o chamado propósito. E é justamente o propósito, você vai aproveitar esse momento de desilusão, de tristeza, você vai ver que mais uma vez você ofendeu a Deus, você está fora da graça de Deus. E você aproveita aquela falta de ânimo
para odiar o pecado. Graças a Deus que você ainda sente essa desilusão. Porque no dia em que você não sentir mais essa desilusão, você deve se preocupar, porque é bem próximo a condenação desta alma. E ela já não percebe mais o quão valoroso é estar na graça de Deus. Então, tem que se tomar muito cuidado para que, de repente, de tanto que a pessoa peca, ela não perceba mais a desgraça, o mal de ter perdido a Deus. E ela pode achar que é a mesma coisa, ela está em estado de graça ou não. Assim que muitas almas vieram de fato a se danarem no inferno, pois não conseguiam fazer sequer um ato de fé em sua vida, como terminou a vida o Martinho Lutero, que inclusive terminou se suicidando, porque não tinha fé, ele se desesperou tal como Judas. Muito bem. E aí a alma desiludida, ela percebe que não tem mais a graça santificante, e aí ela vai fazer o propósito, antes de confessar, o propósito de abandonar o mundo, de abandonar as propostas que forem do demônio, e inclusive as ocasiões próximas que levou ele a pecar. Ele vai fazer o firme propósito, como disse Jesus, se teus olhos te levam a pecar, arranca-o. É melhor que entres sem eles no céu do que entrar com eles no inferno. É óbvio que Cristo não quer que ninguém pegue a faca e arranque os olhos, porque isso seria um dano terrível. Ele mesmo curou cegos, para que pudessem ver a Cristo e serem salvos. Mas Jesus está dramatizando o exemplo para que nós percebamos o peso moral que nós temos de ter para a fuga do pecado. Você não pode fugir do pecado de qualquer maneira. Eu acho que eu vou. Jesus está dizendo que se o teu celular, a sua televisão, ou determinada mulher, ou aquela vitrine de uma loja, aquelas coisas levam os teus olhos a desejarem aquilo que é proibido por Deus, se eles te levam ao pecado, arranque os teus olhos da tela do celular, da televisão, daquele filme, daquela vitrine, daquela pessoa, como se você estivesse arrancando os olhos do teu próprio corpo, com a mesma veemência que se arranca os olhos do corpo. E ainda mais, você diz para si mesmo que para aquelas coisas você é cego, você não tem olhos. E aí é viver como se fosse cego para os bens desta vida. E você só tem olhos para aquelas coisas que vão servir a Deus e servir ao próximo. Ali se encontra a nossa felicidade. Então, no sacramento da penitência, é muito importante que nós tenhamos como preparação prévia para esse sacramento, onde o sangue de Cristo será jorrado, entregue, para que a alma recupere a santificação, que o que anteceda isto seja a luta contra o próprio pecado e o ódio que nós temos que criar ao demônio, autor e princípio do pecado. E esse ódio que fará o sangue de Cristo, unido a nós, vencer definitivamente as forças das trevas, onde ele venceu no madeiro da cruz. E em cada sacramento ele renova o seu santo sacrifício. Então não podemos desperdiçar o sangue de Cristo. Não podemos abusar da misericórdia de Deus enquanto estamos vivos, pois perder a graça santificante é perder o estado de perfeição em que Deus está proporcionando, por meio de uma graça, aquele estado de felicidade em que os anjos vivem em torno ao trono da Santíssima Trindade. A alma também percebe que ela está despojada dos efeitos das virtudes infusas. As virtudes infusas são 3: a fé, a esperança e a caridade. Porém, na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino diz que as virtudes infusas, elas não estão reduzidas às 3 principais virtudes de onde emanam todas as outras.
Nós poderemos ainda um dia fazer um áudio para explicar o que seriam as virtudes infusas. Santo Tomás fala que há mais de 50 virtudes infusas, juntos das principais, de onde elas provêm, do milagre da fé com a caridade, na alma. Essas virtudes da caridade, por exemplo, emana a virtude infusa da pureza. Enquanto nós estamos querendo buscar a castidade, existe uma virtude infundida pelo Espírito Santo de pureza na alma, uma virtude infundida de humildade, uma virtude infundida do desejo, do sacrifício de trabalhar. E cada virtude humana nós poderemos adquiri-la milagrosamente pela operação da caridade, por uma graça de Deus. Tal como Santo Agostinho, nas Confissões, ele diz que ele tentou muitas vezes viver a pureza, a castidade, e ele só entendeu que se vive e persevera nessa virtude por uma graça, por um milagre. Ele está a se referir das virtudes infusas. Então a alma, ela se vê despojada daquela ajuda divina, que pela caridade, Deus está fazendo uma obra de caridade conosco. Ele está tornando mais puros nossos corações quando a graça penetra neles. Está elevando esse amor natural, que são as paixões, a um amor sobrenatural que se chama caridade, que é o amor do Filho pelo Pai, que nada mais é a presença do Divino Espírito Santo, que une a nós a Jesus e faz com que nós amamos o Pai com o coração de Jesus. Muito bem, nós estamos despojados dessa maravilha. E com a caridade, ou seja, em Cristo, nós encontramos todas as virtudes. A humildade, a pobreza, a castidade, então está tudo lá, né? E nós estamos despojados disso tudo, que Jesus vem nos dar. E também os dons do Espírito Santo. Uma alma em pecado mortal, ela perde o estado de graça. Os dons do Espírito Santo são operações em uma alma que já desapegou do pecado mortal. As operações do Divino Espírito, elas começam a funcionar de fato dentro da alma quando já o organismo espiritual ele já está restaurado. Isso acontece mais ou menos a partir da segunda morada, quando a pessoa já se livrou dos pecados mortais. E a guerra dela agora é com os pecados veniais. E aí os dons do Espírito Santo vão tentar ajudá-la, a fim de que ela abandone definitivamente o pecado, e abandonando os pecados veniais, ela chega à terceira morada, e a terceira morada ela vai ter os dons do Espírito Santo para auxiliá-la a vencer o mundo, para passar na porta estreita, que é da terceira para a quarta morada. E assim os dons do Espírito Santo vão fazendo com que ela gere o temor sobrenatural, ela gere uma fortaleza sobrenatural, ela gere uma piedade, uma devoção sobrenatural. E assim o Espírito Santo, por uma operação da caridade dentro da alma, vai favorecendo a alma com dons sobrenaturais, a fim de que ela alcance, e os dons do Espírito Santo eles foram feitos para isto, para que nós alcancemos a santificação, a santidade. Eles são dons para que reproduzam dentro de nossas almas a vida divina, para que nós vivamos a vida espiritual íntegra, como um anjo vive diante de Deus. É difícil, obviamente, que nós cheguemos a viver com aquela perfeição de um anjo, propriamente, porque o anjo não tem a mancha nem a mácula do pecado original. E não está esse espírito celeste submetido à vagarosidade do próprio corpo e da matéria. Mas nós podemos chegar, sim, a amar com ardor angélico, ou seja, com um desejo, a vontade, como de um serafim, como os santos São Francisco, a Santa Teresa, várias vezes foram representadas assim. Muito bem. E aí a alma ela percebe que aquela inabitação da Santíssima Trindade. Quando a alma está em graça, lá na sétima morada, existe o tabernáculo de Deus, o Santo dos Santos, tal como a estrutura do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém haviam várias camadas até você chegar no altar do sacrifício. Você tinha as escadas do templo, você tinha ali o átrio do templo, onde as pessoas elas ficavam
tinha a parte das mulheres, depois vinha a parte dos homens, depois você tinha uma outra parte que era para os levitas, aqueles que eram consagrados a Deus, né? E aí depois você tinha a parte mais profunda do templo, que era a parte dos sacerdotes, aonde que era o altar, aonde só o sacerdote podia entrar. E havia o Santo dos Santos. E um sacerdote apenas, lá no Santo dos Santos, no fundo, ele entrava sozinho. Ele era preparado por diversas orações para ingressar no Santo dos Santos. Tal como o Templo de Jerusalém, feita a alma. A alma tem várias moradas e no mais profundo da alma existe o Santo dos Santos, o tabernáculo do Senhor, aonde ele habita, né? Aonde existe como um altar. E tal como o altar das nossas igrejas, que tem o tabernáculo e a lamparina do Santíssimo. Existe o lugar onde ele habita tal como num sacrário, dentro de nós. E aí acontece o seguinte, Jesus disse no Evangelho que ele e o Pai viriam até nós para fazer morada. Eles habitariam dentro de nós. E é isso que acontece quando nós estamos em estado de graça. Deus habita dentro de nós. Santa Teresa de Jesus vai dizer que o demônio, ele teme uma alma em estado de graça como ele teme o próprio Deus. Para que você tenha ideia do valor que é estar em estado de graça. O demônio tem o temor por uma alma em estado de graça do mesmo nível que ele tem a Deus. E é por isso que ele quer e ele luta para que nós percamos a graça, porque na hora que nós perdemos a Deus, nós somos frágeis e nos tornamos não mais submissos a Deus. Agora nós somos submissos a um outro Senhor que nos roubou dele. Nós agora nos tornamos servos de Satanás, pelo pecado. Então, ele trabalha urgentemente para meter a alma em pecado mortal. E aqui é urgente mesmo que nós estudemos o catecismo, que nós entendamos o que é o pecado grave, os pecados dos 10 mandamentos. Nós temos que gravar os 10 mandamentos. Não podemos mais ter católicos que não saibam de cor os 10 mandamentos da lei divina. É preciso fazer exame de consciência para que nós descubramos aquelas coisas que nos divorciam de Deus e nos fazem servos de Satanás e não servos de Deus. Tal como o jovem rico, como chegou diante de Jesus e falou, bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus disse, em primeiro lugar, cumpra os mandamentos. Em primeiro lugar, nós temos que cumprir os mandamentos. Se não cumprir os mandamentos, nós não estamos nem na escada do templo, nós nem entramos na primeira morada. Nós estamos fora do castelo. E aí fica muito difícil que venhamos entender a obra da fé. O que a fé quer produzir dentro de nossas vidas cristãs. Veja só. Então a Trindade, ela faz morada dentro de uma alma em estado de graça. Certa vez, um padre queria abandonar o sacerdócio e a Santa Catarina de Sena, que era uma leiga, foi lá confessar com o padre. E ela viu sobrenaturalmente que aquele padre, ele estava querendo abandonar o sacerdócio. E aí ela disse para o padre, meu bom padre, se o senhor visse uma alma em estado de graça, o senhor daria a vida do Senhor para mantê-la novamente naquele estado. O senhor não sabe a beleza que se encontra uma alma em graça. E aí aquele padre ficou meio espantado com o vigor que aquela jovem assim falou. E aí ela começou a rezar. De repente, o padre viu milagrosamente a alma de Santa Catarina de Sena. Ele, quando viu a beleza da alma dela, ele viu a perfeição que aquela menina inocente tinha, ele só chorava, chorava, chorava. E ele nunca mais, ele recuperou a fé, ele só rezou, ele virou um homem devoto. E ali ele conseguiu descobrir realmente que é Deus habitando dentro da alma pela graça. Então perder o estado de graça não é perder qualquer coisa. Não é perder R$100. É perder o próprio Deus. Existe uma escala de valores quando a gente perde as coisas, não é verdade?
Óbvio que se você perder R$50, você vai ficar muito triste que você perdeu R$50. Mas se você perder um carro, você vai ficar mais triste que você perdeu o carro. Agora, se você perdeu a casa, um incêndio acabou com tudo, você vai ficar mais triste do que fosse o carro. Agora, você perdeu todos os seus bens. Você, obviamente, vai ficar mais triste do que perdesse só a casa. E se você perdeu a sua mãe, ou um parente, ou um pai, você está mais triste ainda do que ter perdido uma casa e todos os bens. Agora você imagina, pior é perder Deus. Perder Deus é pior do que perder todos os parentes, todas as casas, todos os bens. E a gente não está percebendo isso. Nós estamos perdendo o maior dos tesouros que habita em um vaso de barro, que é frágil. E se esse vaso quebra, já era. Perdeu o tesouro, o ladrão rouba o demônio, e a gente fica sem nada, na rua da amargura, que é o próprio inferno. A pior das pobrezas é o inferno, é a perdição eterna. E aí a alma ela percebe, com a perda de todos os méritos contraídos, à custa dos esforços feitos durante toda a sua vida. Isso significa que quando você cai em pecado mortal, você perdeu, é isto mesmo. Se espante mesmo com isto. Isso é uma coisa terrível. E quem afirma isso são os místicos, a Santa Teresa, o Santo Tomás. Eles assim ensinam para nós. Que quando a gente cai em um pecado grave, nós perdemos os méritos de todas as boas obras que nós fizemos a vida inteira. Aquilo não conta mais como mérito para nós quando morrermos. Acaba. Nós perdemos todos os méritos. Nós estamos no zero. Estamos zerados. Então, por que é bom você fazer depois que confessa? É preciso que nós busquemos cada vez mais a caridade. E quando nós estamos falando da caridade, que a gente tem que buscar, é a primeira coisa, a vida de piedade e oração. Buscar amar a Deus. Porque ali nós teremos grandes méritos diante de Deus. Méritos que virão dele mesmo, da operação de amor que ele vai nos entregar na oração. Depois a Eucaristia. Né? E depois a caridade com o próximo, que entra um monte de obras que a gente pode fazer no que tange a caridade com o próximo. Muitas coisas, obras de misericórdia, corporais, espirituais, né? Por exemplo, a própria evangelização, né? Você tem a própria operação da caridade dentro do sacramento do matrimônio, dentro da vida religiosa, da vida comum. Então há muitas obras que a caridade pode operar e a gente pode recuperar os méritos que nós perdemos em um pecado mortal. Mas perceba a gravidade de cair em um pecado deste nível. Lá na frente você juntou tudo e depois você cai de novo em pecado grave, você perde tudo que você juntou. Então a gente não pode de maneira espécie alguma ficar caindo em pecado grave. Até porque as dívidas, o débito, ele vai aumentando no purgatório. A cada pecado mortal que nós cometemos, nós temos mais uma dívida a ser paga com Deus. E lá as almas estão no purgatório para pagar o quê? Para pagar as dívidas que elas têm dos pecados que cometeram. As penas temporais. Né? As consequências que esses pecados geraram em nós e nos outros. Então, a absolvição, ela nos livra do inferno. Porém, a absolvição sacramental, ela não nos livrará das chamas do purgatório. Né? Nós precisaremos de penitência após a confissão. Então, aquela penitência que o padre te dá simbolicamente, ela é um símbolo do que nós temos que assumir após a confissão, uma vida de sacrifício. Jesus mesmo anunciou a penitência para as pessoas, porque o reino de Deus estava próximo, diz o Evangelho. Então, não adianta, nós vamos ter que abraçar a cruz, nós vamos ter que abraçar a caridade e fugir do pecado. E a penitência e a oração vai nos ajudar, porque ela vai nos levar para a direção da caridade, que é o amor divino, e não o amor do nosso passional, que escraviza os nossos corações. E a gente precisa de méritos, sim. E esses méritos nos darão no céu, quando nós entrarmos, não é apenas um bilhete para a gente entrar na vida eterna, que a gente está querendo. Nós estamos querendo ser eternamente felizes por esses méritos. Porque a graça conosco produziu a nossa salvação. E não apenas a graça,
Deus nos levou para o céu porque também nós queremos o céu. Então nós vamos estar lá por mérito de Deus, acima de tudo, mas também por consentimento da nossa vontade, porque a gente disse, amém, eu quero, assim seja. E aí vai ser uma maravilha, porque diante de tanta gente que vai para o inferno e não quiser o céu, não falaram o amém, assim seja. Não, eles negaram o paraíso. Nós vamos estar eternamente felizes porque nós poderíamos, naquele momento, estar eternamente no inferno condenados. Então, é a desilusão pior, é a eterna. As almas desiludidas no inferno. E por isso que no pecado grave, quando nós entramos em pecado grave, nós entramos no início disso. Essa desilusão que a alma experimenta dentro de si mesma, ela percebe que isto é o início da condenação eterna. Por isso que o efeito do sacramento da penitência, ele também é rápido. Depois que você confessou para o padre, existe o quê? Até uma mudança psicológica dentro de nós, né? A gente percebe o quê? Uma disposição, uma força interior, que nós não tínhamos, um otimismo sobrenatural, que tem de ser cultivado dentro da oração, para que nós não voltemos a essa desilusão que o demônio, por meio da tentação, quer nos lançar de novo. E aí o demônio vem com o quê depois? As gargalhadas. Ele vem zombar de nós. Vocês perderam Deus. Vocês são fracos. Deus não quer vocês. Vocês são derrotados. O demônio vai tentar desesperar a alma. Vai tentar fazer com que você não creia na misericórdia divina. E aí que também é um pecado contra o Espírito Santo quando nós desesperamos da misericórdia. Então, obviamente que Deus quer a conversão do pecador. Ele não veio para que o pecador vá para o inferno. Ele veio para trazer a salvação, trazer o céu. E aí a gente não pode acreditar o quê? Na gargalhada do demônio. Nós temos que acreditar na misericórdia divina. E por ele ser misericordioso, mesmo que você tenha feito a pior burrada da sua vida, você não pode deixar de crer que ele ainda assim quer favorecer você com a graça santificante. Ele quer lhe dar os dons do Espírito Santo, as virtudes infusas, para que você venha um dia alcançar o céu, em que pecadores como você agora se tornaram santos e louvam a Deus na eternidade. Então o demônio vai tentar fazer com que você desista da santificação, que você não acredite mais que você pode ser um santo. E isso é realmente uma mentira, uma farsa de Satanás. E é o que acontece depois quando a alma cai em pecado. Ela desacredita que um dia ela pode viver na graça como os santos viviam. Isso é uma heresia se você acredita num negócio desse. Não, pelo contrário. Né? Então, por pior que tenha feito uma pessoa um mal, ainda há tempo dela se converter e se tornar uma santa em vida. Você quer prova disso? Maria Madalena. Você quer prova disso? O bom ladrão, que morreu, se tornou santo no último segundo de vida. Um ato de fé fortíssimo que ele fez lá na cruz. E ele conseguiu o céu. Então, nunca é tarde. E não deixe que o teu passado ele determine o teu futuro. Que o teu passado seja a vida dos santos e as Sagradas Escrituras. Essa seja a tua memória. Porque quando olhar para trás, você veja no que Cristo fez com os santos e com os autores sagrados. Eram miseráveis, encontraram Cristo como Paulo encontrou a Jesus no caminho de Damasco. E da queda do cavalo, Paulo se tornou um grande cavaleiro e soldado de Cristo, a levar o evangelho para o mundo todo. Da sua queda, Deus tirará muitas almas da queda do pecado. E ele fará com que você levante muitas almas caídas. Então que as nossas quedas sirvam para isto. Que nós enxerguemos o quanto é ruim ficar caído no solo e nós não nos levantarmos. E nós precisamos estar de pé, porque outras pessoas estão caindo como nós e não tem ninguém que as levante. Então é preciso urgentemente sairmos desse estado de desolação, de desilusão que o pecado gera dentro de nós e começarmos a experimentar aquele efeito que a fé quer produzir dentro da nossa alma, que é uma felicidade sobrenatural, que gera uma esperança que não é uma esperança humana, que é uma esperança divina, é uma esperança que vem do Espírito Santo,
que é como um vento. É um vento que bate na barquinha, né? Então, na barquinha, você tem ali o mastro da barquinha, né? E nesse mastro tem lá a vela. Quando o vento bate na vela, ou seja, a barca anda. O Espírito Santo é o vento que bate na vela. E na hora que a barca começa a andar, o que acontece? Você estava estacionado, você tem a esperança de chegar ao porto seguro. Então a esperança é justamente, ou seja, a fé é essa barquinha, e a esperança é aquele mastro que tem lá a vela, né? Aonde leva a vela é o amor de caridade que está lá na alma. E é por meio da caridade, do Espírito Santo, do amor divino, em que aquela barca ela vai navegando em mares turbulentos, e nós vamos chegando cada vez mais perto do porto seguro, que é a eternidade, o céu. Muito bem. Então que nós saiamos dessa amarga decepção e não escutemos a gargalhada sarcástica do tentador, que quer nos desanimar. Escutemos os anjos, que Jesus disse que por um pecador que se converte na terra, os anjos cantam louvores no céu, festejam, estão felizes. Na hora que você se confessou, os anjos fazem uma tremenda festa. Então não é para ter desespero, não é para não confiar na misericórdia de Deus, muito pelo contrário. Não escute as gargalhadas sarcásticas de Satanás, que está dizendo que você é dele. Não, você já foi perdoado e absolvido. Agora é entrar para dentro da casa, como o pai convidou o filho pródigo, e festejar junto dos seus servos. E quem são os seus servos? São os santos e os anjos, que estão lá em torno, não a um novilho que foi sacrificado, mas a carne do Cordeiro de Deus. Estão em torno da divina mesa da Eucaristia, que depois que abandonamos o pecado, sentamos à mesa e não somos mais um filho pródigo, abastardo. Nós somos agora filhos e filhos mesmos de Deus. E sentamos na mesa, como Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E nós nos sentamos na mesa da divina Eucaristia e comemos da carne, do banquete, que nos fartamos. E a Eucaristia nos dá tanto, tanto amor, que depois a gente não mendiga mais amor em lugar algum. Ao lado dos porcos, no meio das prostitutas. Não, nós agora experimentamos o melhor dos banquetes. Não vivemos mais como escravos. Agora estamos como filhos e nos alimentamos da própria carne e do próprio coração de Jesus, que ele nos oferece na Eucaristia. Então não há motivo de desilusão e tristeza. Que essa tristeza que você sente após pecar sirva apenas para ter ódio ao demônio e rejeição ao pecado e ao inferno. E queira, a partir de agora, buscar uma vida nova, novas atitudes, buscar ainda mais a oração, a Deus, a caridade, e sem dúvida você experimentará não mais uma felicidade natural e psicológica, mas uma felicidade sobrenatural e intensa na sua inteligência e no seu coração, na sua vontade, lhe dando cada vez mais confiança que Deus habita novamente dentro de ti. Eu e o Pai faremos nele morada.